todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para orarmos nesse momento em que chamamos de prece pelos irmãos suicidas. Prece pelos nossos irmãos que deixaram a vida através das próprias mãos, pela porta falsa do suicídio. Que nós possamos estar abraçando cada um deles através desse momento, quando elevamos nossos pensamentos a Jesus e pedimos ao Mestre querido o amparo a eles e seus familiares, que ficaram aqui na Terra saudosos dos seus entes queridos. Vamos nos preparar para a prece inicial através da leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que alguns já conhecem, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, mentor espiritual do médium. No capítulo 87, por que dormiste? E disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como um campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem não só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo os interesses do Redentor. Levante e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, em pesadelos ou fantasias. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus e peçamos ao Mestre. Querido Mestre Jesus, olha por nós, Senhor, pecadores. Intercede, Senhor, a Deus nosso Pai por nós. Ó Senhor, peça à Virgem Maria que interceda por nós. Que os bons espíritos, protetores, familiares, anjos da guarda, possam ser fortalecidos na sua missão, nas suas missões de cuidar da humanidade. Nos encaminhamos para um processo eleitoral, que possamos estar imbuídos do sentimento da escolha do melhor candidato ao nosso Brasil. Um Brasil que tu nos disseste que será coração do mundo e pátria do Evangelho. Que possamos fazer por merecer, continuarmos reencarnando nesse país maravilhoso que se chama Brasil. Senhor, abençoa todos os irmãos que desencarnaram através do suicídio. Abençoa todos os seus familiares. Abençoa todos os amigos que, sofrendo, estão na terra. Dê a eles a certeza, Senhor, de que a vida continua e que a morte não existe. Não a morte como nós entendemos, somente a morte física, a morte do corpo que fica na terra para gerar novos corpos de novos indivíduos. Permanece conosco, Jesus, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos início a mais uma prece pelos irmãos suicidas. Que assim seja, e graças ao meu bom Deus, ao nosso Deus,
Pai Criador de todas as coisas. Essa mensagem é muito significativa que Jesus nos trouxe. Na hora que ele mais precisou dos seus discípulos, do apoio energético através da oração, eles não aguentaram ficar muito em vigília e adormeceram. Mas nós também podemos trazer para a simbologia espiritual. Aqueles que dormem em espírito não vencerão o mundo. Jesus venceu o mundo porque estava em vigília, estava ligado ao Pai, estava, quando sentia-se necessidade, orava a Deus, nosso Pai, pedindo forças. Quando previu que estava chegando o seu tempo final na terra, buscou o horto para orar, para se reenergizar e cumprir a sua missão. Assim todos nós temos que fazer. Quando sentimos que a prova está pesada, busquemos a oração, nos reenergizemos através da presença dos bons espíritos. Jesus, quando esteve naquele monte, quando houve a transfiguração, os discípulos presenciaram a presença de Moisés, né, que estava presente na hora que Jesus se transfigurou através da oração. E outros profetas que o acompanhavam. Porque nós sabemos que Jesus veio em missão à Terra, uma equipe espiritual também. Ninguém faz nada sozinho. Jesus também, para exemplificar os seus ensinamentos, precisou de quê? Apesar de nós sabermos que existiam milhares de discípulos, mas ele precisou exemplificar com os 12 discípulos, todos com temperamentos diferentes um do outro, com suas dificuldades, com as suas imperfeições, colaboraram para a implantação do reino de Deus na Terra, através da divulgação do Evangelho de Jesus. Nós possamos absorver essa lição, no sentido de que não permaneçamos adormecidos aqui na Terra, mas sempre em alerta, sempre buscando a perfeição relativa para a qual Deus nos criou. Que possamos agora fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, naquilo que os bons espíritos nos reservaram para a tarde de hoje. O capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazido até a Terra por Allan Kardec, com auxílio dos espíritos superiores, intitulado Buscai e Achareis. Não vos afadigueis pela posse do ouro, é o subtítulo. Não vos afatigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustento. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 9 a 15. Naquela época, nada tinha de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda, mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem previsões. A par do sentido próprio, estas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus que confiassem na providência. Ademais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que o recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar.
ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem com que o pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Jesus, como Espírito perfeito que é, e que já era, à época, sabia que nem todos estavam preparados para escutar a palavra de Deus, os ensinamentos divinos que ele vinha trazer à Terra. E até hoje ainda existem seres humanos, ainda existem homens na Terra que não têm nível moral para interpretar e para entender a mensagem celeste, que foi trazida há mais de 2000 anos atrás. Ele veio dizer que não adianta perder tempo com essas pessoas. A mensagem tem que ser entregue, mas não nos angustiemos quando vemos que as pessoas não dão atenção e até às vezes, muitas das vezes, ridicularizam aqueles que levam a mensagem. Todos receberemos o Evangelho de Jesus um dia, quando estivermos no nível espiritual de compreendê-las. E como choramos e como choraremos o dia que percebemos o quanto tempo perdemos até que estivéssemos em condições de entender a mensagem. Mas Deus é perfeito. Nada acontece antes da hora. E nada acontece depois da hora. Tudo está previsto nos planos de Deus. Até os nossos erros, que cometemos e que cometeremos ainda, porque somos imperfeitos nessa terra, pois habitamos um mundo de expiação e provas, ainda nível 2, ele sabe o quanto ainda erraremos. E o seu amor é tão intenso, tão grande, que ele já de antemão perdoou os nossos pecados. Porque Deus, Jesus, não quer o sofrimento do pecador. Ele só deseja o arrependimento, para que eles possam tomar posse do direito e do dever de filhos de Deus. Muito obrigado a todos. Vamos nos recolher para podermos fazer a nossa prece pelos nossos irmãos suicidas e a nossa prece de encerramento nesse momento. Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, Criador de todos os seres vivos, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos orando pelos nossos irmãos suicidas. Dai-nos forças, Senhor, para continuarmos nesse trabalho. Dai-nos forças para guardarmos o maior número de pessoas que se juntarão a essa prece, porque temos a certeza de que o trabalho não é nosso, o trabalho é do alto. Há necessidade, por isso, estamos aqui, como mais um nesse tabuleiro, mais uma peça disponível para suplicar pelos irmãos que deixaram a vida pelas próprias mãos. Muitos sofrendo ainda, que possam receber os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas preces e o nosso amor. Que cada um possa ser atendido, aonde estiverem, nos mais recônditos cantos da terra, nos mais escuros antros de perdição, que possam ser resgatados através dos trabalhadores de Maria, dos auxiliares da Virgem, e possam ser levados para a luz. Permanece conosco, Jesus, abençoando-nos, a todos que estão ao vivo, nos assistindo, e aqueles que acessarão o vídeo mais tarde. Nós lhe pedimos e agradecemos, e damos por encerrado mais uma prece pelos irmãos suicidas. Que assim seja. Muito obrigado à Virgem Maria, muito obrigado a Jesus e a Deus nosso Pai. Que assim seja. Obrigado a todos que participaram conosco hoje. E informamos que a necessidade de começarmos a prece pelos irmãos suicidas um pouco mais cedo, foi porque nós observamos que o horário das 18 horas é um pouco ingrato para a maioria das pessoas. Nós estamos vendo agora pela audiência. Quando nós começamos mais cedo, tivemos uma audiência. Então nós vamos variar esse nosso programa das 17 até as 18 horas, para que o número maior de pessoas possam ser atendidas. Muito obrigado a todos e até amanhã, nesse mesmo horário.
Bom descanso a todos.